Olá, estamos cá mais uma vez para o grande encontrão, desta vez dedicados aos contos de fadas e eu e o Pedro Melo, de cá de Portugal, vamos contar-vos uma história de fadas que se chama O Pequeno Polegar. É um texto retirado da coletânea dos contos de fadas que está disponibilizado na Biblioteca Virtual do Brasil, de Maria Tatar. Espero que gostem e Pedro, estás preparado para começarmos? Vamos lá, que isto é uma aventura fantástica, Joana. Verdade. Então, até já! É já. Então, começando a nossa história, não podia começar sem o Era uma vez. Era uma vez um lenhador e uma lenhadora que tinham 7 filhos, todos meninos. O mais velho tinha só 10 anos e o mais novo só 7. É de espantar que o lenhador tivesse tido tantos filhos em tão poucos anos, mas é que a sua mulher não perdia tempo e não fazia menos de 2 de cada vez. Eram muito pobres e os seus 7 filhos eram uma carga muito pesada, porque nenhum deles ainda ganhava dinheiro. O que os afligia também é que o caçula era muito doentinho e não falava uma palavra. Na verdade, tomavam por burrice o que era uma marca da bondade de seu espírito. Como era muito pequenino e ao vir ao mundo não era maior do que um polegar, passaram a chamá-lo o Pequeno Polegar. Essa pobre criança era o bode expiatório da casa e sempre o culpavam por tudo. No entanto, era o mais sagaz e o mais prudente de todos os irmãos, e se falava pouco, ouvia muito. Veio então um ano de miséria, e a fome foi tão grande que esse pobre casal resolveu abandonar os seus filhos. Uma noite, quando as crianças estavam deitadas e o lenhador estava junto do fogo com a mulher, ele lhe disse, o coração apertado de dor, obviamente: como vê, não podemos mais alimentar os nossos filhos. Eu não seria capaz de vê-los morrer de fome diante dos meus olhos e decidi levá-los amanhã para o bosque e abandoná-los. Lá no bosque, o que não será muito fácil, pois, quando estiverem se divertindo colhendo gravetos, só teremos de sumir sem que nos vejam. Ah, então seria capaz de abandonar os seus filhos. Foi inútil o que o marido lhe descreveu, a extrema pobreza em que estavam. Ela não podia consentir aquilo. Era pobre, mas era a mãe das crianças. No entanto, tendo considerado a dor que sentira, vendo-as a morrer de fome, concordou e foi-se deitar chorando. Mas o pequeno Polegar escutou tudo o que os pais falaram, pois, tendo percebido da sua cama que estavam discutindo assuntos sérios, se enfiara debaixo do tamborete do pai para escutá-los sem ser visto. Voltou para a cama e não pregou o olho o resto da noite, pensando no que fazer, o que é que ia fazer no dia a seguir. Levantou-se bem cedo e foi até à beira de um riacho. Ali encheu os bolsos de seixos brancos e voltou para casa. A família partiu e o pequeno polegar não contou aos irmãos nada do que sabia. Foram por uma floresta muito espessa, onde, a 10 passos de distância, uma pessoa não via a outra. O lenhador se pôs a cortar lenha e seus filhos a catar gravetos para fazer feixes. O pai e a mãe, vendo-os ocupados no trabalho, foram-se distanciando aos poucos e depois fugiram de repente por um pequeno atalho. Quando se viram sozinhas, as crianças começaram a gritar e a chorar a plenos pulmões. O pequeno Polegar deixou que gritassem, sabendo muito bem por onde voltaria para casa. Enquanto andava, tinha deixado cair pelo caminho os seixos brancos que trazia nos bolsos. Disse então: não tenham medo, meus irmãos. Meu pai e minha mãe nos deixaram aqui, mas eu os levarei de volta para casa. Basta me seguirem. Eles o seguiram e ele os levou para casa pelo mesmo caminho pelo qual tinham vindo para a floresta. A princípio, sem coragem de entrar, todos se encostaram contra a porta para escutar o que o pai e a mãe diziam. Ora, mal o lenhador e a lenhadora chegaram a casa, o senhor da aldeia lhes enviou 10 escudos que estava-lhes devendo havia muito tempo e que não esperavam mais. Isso lhes deu novo alento, pois os pobres coitados estavam morrendo de fome. O lenhador mandou então a mulher imediatamente ao açougue. Como fazia muito tempo que não comia, ela comprou 3 vezes mais carne que o necessário para o jantar das 2 pessoas. Quando estavam saciados, a lenhadora disse: ai de mim, onde estão os nossos pobres filhos agora? Eles fariam uma boa refeição com estes nossos restos. O que estarão fazendo agora naquela floresta?
Ai, meu Deus, pode ser que o lobo já os tenha comido. Você é bem desumano de ter abandonado assim os nossos filhos. O lenhador acabou perdendo a paciência, pois ela repetiu mais de 20 vezes que eles iriam se arrepender e que ela tinha avisado. Ameaçou dar-lhes uma surra, se não calasse a boca. Não é que o lenhador não estivesse mais ainda aflito que a sua mulher, que é ela que o atazanava, e ele era como muitos outros homens que gostam muito de mulheres, que dizem a coisa certa, mas que acham muito importunas, as que lhe querem ter sempre razão. A lenhadora estava em prantos. Ai de mim, onde estarão os meus pobres filhos? Uma vez que ela disse isso tão alto que as crianças estavam à porta, escutando, começaram a gritar todas juntas: Estamos aqui! Estamos aqui! Ela foi correndo abrir a porta e disse abraçando-os: Que alegria revê-los, meus queridos filhos. Estão todos muito cansados e com muita fome. E você, Pierrot, como está enlameado, venha aqui, deixe-me lavá-lo. Esse Pierrot era o seu filho mais velho, de quem ela gostava mais do que os outros, porque ele tinha cabelos vermelhos e ela também. Sentaram-se à mesa e comeram com um apetite que regalou o pai e a mãe, a quem contaram o medo que tinham sentido na floresta, falando quase sempre todos ao mesmo tempo. Aquele bom casal estava radiante de ver os filhos de novo consigo, e essa alegria durou enquanto os 10 escudos duraram. Mas quando o dinheiro acabou, eles recaíram no sofrimento anterior e resolveram abandonar os filhos de novo, e por segurança levá-los muito mais longe do que da primeira vez. Mas não conseguiram conversar sobre isso tão baixinho que não fossem ouvidos pelo pequeno polegar, que se encarregou de encontrar uma solução como fizera antes. Mas embora tenha-se levantado de manhã bem cedo, não pôde ir catar seixos porque encontrou a porta de casa trancada com 2 voltas. Ficou sem saber o que fazer, mas quando a lenhadora deu um pedaço de pão para cada um para o seu almoço no dia a seguir, teve a ideia de usar o seu pão em vez de usar os seixos, jogando migalhas pelos caminhos por onde passassem. Assim, guardou o pão bem guardado no bolso. O pai e a mãe os levaram ao ponto mais denso e mais escuro da floresta e assim que chegaram lá, pegaram um atalho e deixaram os meninos sozinhos. O pequeno polegar não se afligiu muito, porque estava certo de poder reencontrar facilmente o seu caminho graças ao pão que semeara por onde passara. Qual não foi a sua surpresa, porém, quando não conseguiu achar uma só migalha? Os passarinhos tinham vindo e comido todas. Estavam em grande apuro agora, pois quanto mais andavam, mais se perdiam e embrenhavam na floresta. A noite caiu e começou a soprar um vento forte que os deixou apavorados. De todos os lados tinham a impressão de ouvir uivos de lobos que estavam a chegar para comê-los. Quase não ousavam conversar nem virar a cabeça. Desabou uma chuva grossa que os encharcou até aos ossos. A cada passo, eles escorregavam e caíam na lama, de onde se levantavam imundos, sem saber o que fazer das mãos. O pequeno polegar subiu no alto de uma árvore para ver se podia descobrir alguma coisa. Virando a cabeça para todos os lados, avistou uma luzinha como se fosse uma luzinha de uma vela, mas ela estava muito longe, do outro lado da floresta. Desceu da árvore e de novo no chão, para seu desconsolo, não viu mais nada. No entanto, depois de andar algum tempo com os irmãos na direção em que vira a luz, viu-a de novo quando saíam do bosque. Finalmente chegaram à casa onde estava essa vela, não sem muitos sobressaltos, porque a perdiam de vista de vez em quando passavam por algum buraco. Bateram à porta e uma boa mulher veio abrir. Ela perguntou o que queriam. O pequeno polegar explicou que eram pobres crianças que se tinham perdido na floresta e que pediam um lugar para dormir por caridade. Vendo que lindas crianças elas eram, a mulher começou a chorar e que lhe disse: Ai, pobres crianças, onde vieram parar? Não sabem que esta casa é de um ogro que come as criancinhas? Ai, senhora, respondeu-lhe o pequeno polegar, que tremia feito vara verde como todos os irmãos. O que podemos fazer? Com toda a certeza os lobos da floresta não deixarão de nos comer esta noite, se a senhora não quiser nos abrigar em sua casa. Sendo assim, preferimos ser comidos pelo senhor do seu marido do que pelos lobos. Pode ser que a senhora, pedindo, ele até tenha piedade de nós. A mulher do ogro, acreditando que conseguiria esconder os meninos do marido até à manhã seguinte, deixou-os entrar e levou-os para esquentarem junto a um bom fogão, pois havia um carneiro inteiro no espeto para o jantar do ogro. Quando eles estavam começando a se aquecer, ouviram 3 ou 4 pancadas fortes na porta.
E quem seria? Era o ogro que estava de volta. Imediatamente, a mulher os fez esconder debaixo da cama e foi abrir a porta. O ogro perguntou primeiro se o jantar estava pronto, se o vinho fora tirado da pipa e foi logo se sentar à mesa. O carneiro ainda estava sangrando, mas para ele tanto melhor. Farejou à direita e à esquerda, dizendo estar sentindo cheiro de carne fresca. Com certeza, respondeu a mulher. O que está sentindo é o cheiro desse bezerro que acabo de limpar. Mas eu sinto cheiro de carne fresca, eu repito, replicou o ogro olhando de esguelha para a mulher. E se há alguma coisa aqui que eu não estou entendendo? Ao dizer estas palavras, levantou-se e rumou direito para a cama. Ah, disse. Então é assim que você me quer enganar, maldita mulher. Não sei por que cargas de água não como você também. Sorte sua em ser um bicho velho. Temos aqui uma caça que me veio mesmo a calhar para regalar 3 ogros amigos meus que devem vir me visitar um dia desses. Puxou os meninos debaixo da cama, um depois do outro. Os pobres coitadinhos ajoelharam pedindo-lhe perdão, mas estavam tratando com o mais cruel de todos os ogros, que muito longe de ter piedade os devorava com os olhos e comentava com a mulher que dariam verdadeiros piteus se ela os servisse com um bom molho. Foi pegar uma faca e, aproximando-se das pobres crianças, afiou uma pedra comprida que segurava na mão esquerda. Já havia agarrado uma quando a sua mulher lhe disse: "Que pretende fazer a esta hora? Não será tempo de sobra para que amanhã de manhã possa fazer isso?" Cala a boca, respondeu o ogro. Assim ficarão mais tenros. "Mas você tem aí tanta carne, tem um bezerro, tem 2 carneiros e a metade de um porco." Tem razão, disse o ogro. Sirvam um jantar para eles, para que não emagreçam, e ponham-os para dormir. A boa mulher ficou radiante e logo tratou de lhes levar um jantar, mas eles estavam tão apavorados que não conseguiram comer. Quanto ao ogro, voltou a beber, encantado de uma iguaria tão fina para oferecer aos amigos. Bebeu uma dúzia de tragos e mais do que ao costume, o que lhe subiu um pouco à cabeça e o obrigou a ir deitar-se. O ogro tinha 7 filhas que ainda não passavam de crianças. Essas ogrinhas tinham todas uma cor muito bonita, porque comiam carne fresca como o pai. Mas tinham olhinhos cinzentos e bem redondos, nariz adunco e uma boca muito grande com dentes compridos, bem afiados e muito distantes uns dos outros. Ainda não eram muito malvadas, mas prometiam se tornar, pois já mordiam criancinhas para lhes chupar o sangue. Tinham sido mandadas cedo para a cama e estavam todas as 7 numa cama grande, todas com uma coroa de ouro na cabeça. No mesmo quarto havia uma outra cama do mesmo tamanho, e foi ali que a mulher do ogro pôs os 7 meninos para dormir. Em seguida foi-se deitar ao lado do marido. O pequeno Polegar, que havia notado que as filhas do ogro tinham coroas de ouro na cabeça e que temia que o ogro se arrependesse de não os ter degolado naquela noite mesmo, se levantou no meio da noite e, pegando os gorros dos seus irmãos, e o seu, claro, foi de mansinho enfiá-los na cabeça das 7 filhas do ogro. Depois de ter tirado as coroas de ouro das cabeças delas, e imaginem, tê-las posto na sua própria cabeça e na cabeça dos seus irmãos. Queria, claro, que o ogro os tomasse a eles por suas filhas e as suas filhas pelos meninos que queria degolar. A coisa funcionou como ele havia pensado, pois o ogro, acordando à meia da noite, arrependeu-se de ter deixado para o dia seguinte o que podia ter sido feito na véspera. Assim, saiu da cama de um estalo e, pegando no seu facão, disse: "Vejamos", disse ele, "como estão passando estes nossos malandrinhos. Não vamos hesitar de novo." Subiu então às apalpadelas até ao quarto das filhas e aproximou-se da cama onde estavam os meninos. Estavam todos adormecidos, com exceção do pequeno Polegar, que ficou paralisado de medo quando sentiu a mão do ogro apalpando a sua cabeça, como apalpara a de todos os seus irmãos, tateando as coroas de ouro. O ogro disse: "Céus, quase faço uma desgraça. Não há dúvida de que bebi demais esta noite." Em seguida foi até à cama das filhas, onde apalpou os gorrinhos dos meninos. "Ah, aqui estão estes marotos. Não vamos pensar 2 vezes." Dizendo estas palavras, cortou sem vacilar o pescoço das 7 filhas. Muito satisfeito, voltou a deitar-se ao lado da mulher. Assim que ouviu o ogro roncar,
O pequeno polegar acordou os irmãos e mandou que se vestissem rapidamente e o seguissem. Desceram pé ante pé até ao jardim e pularam o muro. Correram quase a noite toda, quase tremendo e sem saber para onde iam. Ao acordar, o ogro disse à mulher: vá lá em cima a aprontar aqueles malandrinhos de ontem à noite. A ogra ficou muito espantada com a bondade do marido, nem desconfiando o que é que ele tinha aprontado. Certa de que, a mandar a vesti-los, subiu ao segundo andar, onde estava horrorizada. Viu as suas 7 filhas degoladas, nadando em sangue. Logo desmaiou, pois esse é o primeiro expediente que quase todas as mulheres usam em circunstâncias semelhantes. O ogro, temendo que a sua mulher pudesse levar tempo demais para fazer o serviço que encarregara, subiu ao quarto para ajudá-la. Não ficou menos pasmo que a sua mulher quando viu aquela cena medonha. Ai, o que é que eu fiz? Exclamou. Eles vão pagar, aqueles infelizes. Ai, é já! Tratou logo de jogar a água de um jarro na cara da mulher e, vendo-a voltar a si, disse: traga-me depressa as minhas botas de 7 léguas. Disse para eu ir já atrás deles. Pôs o pé na estrada e, depois de correr muito por todos os lados, tomou finalmente o caminho em que seguiam aquelas pobres crianças. Elas não estavam a mais de 100 passos da casa do seu pai quando viram o ogro. Ele ia de montanha a montanha numa passada e atravessava rios tão facilmente como se fossem o melhor regato. Vendo uma rocha oca perto onde estavam, o pequeno polegar mandou os 6 irmãos se esconderem ali mesmo, sempre espiando os movimentos do ogro. Acontece que o ogro, que estava muito cansado da longa e inútil caminhada, pois as botas de 7 léguas cansam muito mais quem as usa, quis descansar então um pouco. E por acaso foi-se sentar sobre a rocha onde os meninos estavam escondidos. Imaginem. Mas como estava exausto, depois de algum tempo adormeceu e começou a roncar tão pavorosamente que as pobres crianças tiveram tanto medo como quando ele segurava o seu facão para as degolar. O pequeno polegar teve menos medo e disse aos irmãos que corressem depressa para casa enquanto o ogro dormia a sono solto, o que não os levava a preocupar-se com eles. Eles seguiram os conselhos e foram rápido para casa. O pequeno polegar, aproximando-se então do ogro, tirou-lhe as botas de mansinho e calçou-as ele mesmo. As botas eram enormes e larguíssimas, como deve imaginar, mas como eram fadas, tinham o dom de aumentar e diminuir segundo a perna de quem as calçava. Eram mágicas, na verdade, e assim ficaram tão bem ajustadas aos seus pés e às suas pequenas perninhas como se tivessem sido mesmo feitas para ele. Em seguida foi direito à casa do ogro, onde encontrou a ogra chorando junto às filhas degoladas. Seu marido, disse-lhe o pequeno polegar, está correndo um grande perigo, pois foi capturado por um bando de ladrões que juraram matá-lo se ele não lhes desse todo o ouro e toda a prata que possui. No instante em que elas seguravam o punhal sobre a sua garganta, ele me avistou e me suplicou que eu viesse avisá-la da situação em que está. Disse que a senhora deve-me dar tudo o que tem de valor, sem guardar nada, porque do contrário o matarão sem misericórdia. Como o assunto é muito urgente, ele quis que eu usasse estas botas de 7 léguas para andar depressa e para que a senhora acreditasse que eu não sou um impostor. A boa mulher, muito horrorizada, claro, deu-lhe imediatamente tudo o que tinham, pois esse ogro, embora comesse criancinhas, não deixava de ser um ótimo marido. O pequeno polegar, carregando assim todas as riquezas do ogro, voltou para a casa do pai, onde foi recebido com muita alegria. Muita gente não concorda com esta última circunstância. Segundo eles, o pequeno polegar nunca roubou o ogro assim. Na verdade, só se tiver escrúpulo é que, ou melhor, se não tiver escrúpulo, de lhe tomar as botas de 7 léguas porque ele as usava apenas para correr atrás das criancinhas. Essa gente garante saber disso de boa fonte, até porque por ter comido e bebido na casa do lenhador. Afirmam que depois de calçar as botas do ogro, o pequeno polegar foi para a corte, onde sabia que estavam muito preocupados com a sorte de um exército que estava empenhado numa batalha a 200 léguas dali. Foi e eles garantiram ter com o rei e lhe disse que a sua majestade o desejasse, traria notícias do exército antes do fim do dia. O rei lhe prometeu uma vultosa quantia de dinheiro que, se conseguisse realizar essa proeza, iria ser para ele.
O pequeno polegar trouxe notícias naquela noite mesmo. Ficou famoso com essa primeira missão e ganhou tudo o que queria, pois o rei pagava regiamente para levar as suas ordens ao exército e uma infinidade de damas lhe davam tudo o que ele queria para ter notícias dos seus amantes, e era com elas que ele ganhava mais. Havia uma ou outra mulher que lhe confiava cartas para os seus maridos, mas essas pagavam tão mal e as cartas eram tão minguadas que ele não se dignava a levar em conta essa fonte de renda. Após ter exercido por algum tempo o ofício de mensageiro e ter amealhado com ele uma boa fortuna, o pequeno polegar voltou à casa do pai, onde foi recebido com uma alegria que não se pode imaginar. Assegurou o conforto de toda a família, comprou cargos recém-criados para o pai e para os irmãos e com isso deixou todos estabelecidos, sem esquecer ao mesmo tempo de satisfazer os seus próprios desejos. E agora, já que a história terminou, eu e o Pedro vamos ler a moral desta pequena grande história. É que muitos filhos são dádivas que só enobrecem. Se são altos e fortes, bonitos e graúdos, lindos pimpolhos que toda a gente e todos enternecem. Mas se um deles é gago, vesgo ou mudo, toda a gente o maltrata, rejeita, humilha. Às vezes é esse pirralho, contudo, que traz a fortuna a toda a família. E agora Vitória, Vitória, acabou-se a nossa história. Com pauzinhos de perlim-pim-pim, a nossa história acaba assim.